Pai Celestial, eu quero te agradecer por essa oportunidade que temos hoje de estudarmos a Tua Palavra e entender algumas coisas sobre a nossa interpretação dela. Precisamos do enchimento do Teu Espírito, nos guia durante essa aula e também nos prepare para a próxima aula hoje à noite. Obrigado pelos que sempre vêm e eu peço que o Senhor abençoe esse bom grupo de pessoas, que possamos crescer na Tua Palavra esta noite. E eu peço que o Senhor também abençoe o pastor Sam que está chegando. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós podemos começar hoje à noite na apostila, na segunda página, onde diz comparando os 4 tipos da hermenêutica bíblica. Sendo uma igreja fundamentalista, nós queremos interpretar a Bíblia de uma forma literal. E isso pode causar confusão, porque a pessoa quer dizer o que a palavra literal quer dizer quando você fala sobre a interpretação. Quando eu estava em Belo Horizonte, no ano 2000, um pastor com sua esposa chegou dos Estados Unidos e não sei porquê, mas a esposa falou para mim criticar, tipo, não sei, eu era muito jovem na época, e ela falou, então você provavelmente interpreta a Bíblia de uma forma literal. E eu pensei, sim, é isso que eu faço, não tenho problema nenhum com isso, mas quanto a ela, ela não gostou disso, provavelmente porque eu falava algumas coisas polêmicas, provocando certas atitudes no ministério deles, porque eles aceitavam várias coisas contra as quais eu preguei ontem à noite no culto. Mas enfim, vamos tentar entender isso hoje à noite, o que é a interpretação literal da Bíblia. Talvez você tenha uma ideia super rígida sobre esse termo, interpretação literal, eu quero esclarecer. E também temos aqui a interpretação moral, a interpretação alegórica e a interpretação anagógica. Então, 4 interpretações diferentes, ou modos de interpretar a Bíblia. Interessantemente, quando você conversa com pessoas, se você se aprofundar na conversa, especialmente com certos doutores ou pastores na igreja, você vai perceber que o jeito que você interpreta a Bíblia é diferente. Está lendo o mesmo texto, mas a conclusão é totalmente diferente. Há um presbiteriano bem famoso aqui no Brasil, e esses dias um pastor aqui de Rondônia postou um vídeo dele. E esse pastor presbiteriano, ele ensina muita coisa super boa, eu gosto muito do que ele fala, mas ele falou algumas coisas recentemente sobre o que ele acredita sobre o arrebatamento. Eu fiquei muito triste, porque ele estava negando certas passagens tão claras no Novo Testamento, e para conseguir negar, ele não falou, não acredito nessa passagem, não é isso que ele fez, ele interpretou de outra forma, de outra maneira, e daí ele chegou a outra conclusão. E se você ficar fazendo isso, afinal de contas, 2 pessoas lendo a mesma Bíblia vão chegar em conclusões super diferentes. E nós precisamos tomar conta da nossa interpretação e realmente pensar, o que eu estou fazendo com a palavra de Deus? Às vezes acontece que, por exemplo, um pastor pregava contra um certo tipo de pecado, não vou mencionar agora, e o filho dele cresceu e entrou nesse pecado. E assim que o filho dele entrou nesse pecado, o pastor mudou a teologia dele. Mas para mudar a teologia, você tem que mudar o que a Bíblia diz, ou você mantém as letras, as palavras da palavra, mas você coloca outro sentido ou outro senso dentro das palavras, que na verdade é muitíssimo perigoso. Porque você fala, não, mas eu acredito na palavra de Deus, mas você mudou. Por exemplo, na Bíblia, eu acho que é Mateus 15, mas talvez seja Mateus 11, eu esqueço agora. Os fariseus repreendiam Jesus, falando, então por que desobedece a Jesus, às tradições dos anciãos?
E Jesus disse para eles: porque vocês desobedecem à lei de Deus através das suas tradições. Ou seja, o povo tinha colocado as tradições de uma forma mais elevada, mais exaltada do que a própria palavra de Deus, e acabou mal interpretando a Bíblia para manter tradições. E nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes o que acontece nas igrejas, os usos e costumes se tornam mais importantes do que a própria palavra de Deus. E o pastor e até o povo prega os usos, prega os costumes, e quando alguém fala, mas a Bíblia diz isso, o povo fica louco. Não, mas não pode ser assim. E isso pode acontecer com certos aspectos da própria pessoa, tipo roupa, maquiagem, sobre certos aspectos da música, e tudo isso, com certeza, nós não podemos jogar fora o que a Bíblia diz sobre moralidade, ou coisas contra a sensualidade, com certeza não, mas ao mesmo tempo, há certas coisas. Eu me lembro de um debate sobre o modo de cortar o cabelo. Então, todo mundo tem que ter cabelo aqui, mas havia um debate sobre a maneira de cortar aqui nos homens, aqui. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso, não fala nada, né? Anos e anos atrás, tipo 1920, a mulher mostrando os dedos do pé no sapato, era considerado algo imoral, mostrar os dedos do pé, né? Tudo bem, eu entendo que havia um momento diferente, uma ideia diferente, e eu quero entender o porquê, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? E às vezes colocamos essas coisas ali. Eu não sei se vocês falam, um suéter, aquela coisa que você estava usando hoje à noite, Paulinha, como se chama? Como que é? Cardigan. Então, anos atrás, homem usando cardigan era considerado efeminado, usar algo assim, né? Que hoje em dia, todo mundo que está com frio usa algo assim. Você está com frio, né? Mas as coisas mudam. Beleza, eu entendo. E se alguém quiser manter esse tipo de padrão para a sua vida, eu não sou contra. Por quê? Porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Não fala nada. O que eu estou tentando enfatizar? Quando nós vamos para a Bíblia, precisamos deixar a Bíblia pregar para nós. Nós não podemos inserir algo que não está na Bíblia. Nós não podemos interpretar para combinar melhor com os nossos preconceitos, a nossa cultura, nosso modo de pensar, o que incomoda a gente. Não. E às vezes eu mantenho uma certa regra na minha vida para mim. E as pessoas acham que eu estou pregando essa regra, ou eu estou dizendo que para ir para o céu tem que fazer isso. Eu não falei isso. É regra para a minha vida, para eu honrar a Deus com a minha vida. E vocês também devem ter certas convicções que são entre você e Deus, santificadas pela palavra de Deus. Mas se alguém questionar e falar, mas por que você faz isso? Você pode falar, olha, não porque a Bíblia diz A, B, C, D, E. Não tem isso, mas tem certos princípios bíblicos que quanto a mim, para a minha vida, para me proteger da imoralidade, outra coisa, eu prefiro não fazer isso, ensinar minha família a não fazer isso, mas eu não posso exigir isso de todos os outros. Toda pessoa tem sua própria responsabilidade. Então, é melhor falar isso do que inserir uma doutrina pessoal, uma ideia pessoal na Bíblia que a Bíblia não menciona. Se a gente ficar fazendo isso, nós vamos acabar com a Bíblia e criar uma seita. E uma seita é uma religião que usa a Bíblia, mas ensina outra coisa, né? E muitas vezes tem uma particular interpretação, já lidamos com isso. Mas agora vamos chegar aqui na apostila para ver algumas coisas que têm a ver com isso, coisas importantes. Comparando os 4 tipos de hermenêutica bíblica. Então, há 4 tipos. Nós temos o tipo literal na nossa igreja, mas precisamos ver as outras ideias ou os outros tipos. A nossa interpretação da Bíblia depende muito do que nós acreditamos sobre a Bíblia, ok? É bom marcar isso porque você está dizendo o que eu entendo que a Bíblia é. Meu entendimento, minha compreensão sobre a Bíblia determina meu jeito
de interpretar ela. Há basicamente 4 tipos principais nas igrejas, sendo o literal, o moral, o alegórico e o anagógico, ok? Ou místico. Então, vamos para o primeiro tipo de interpretação, aqui a forma literal. E diz aqui, interpretar a Bíblia segundo o seu significado simples, transmitido, número 1, pela estrutura gramática, número 2, pela óbvia intenção de cada escritor e, número 3, pelo contexto histórico de cada livro. Então, eu abro a Bíblia, eu leio algo e eu vou interpretar o que a Bíblia diz. E todo mundo interpreta aqui. Eu posso ler uma passagem, se você pensa, você já está interpretando a passagem. Isso é bom, isso não é ruim. Tinha uma época no mundo quando a Igreja Católica dominava e basicamente você não podia interpretar a Bíblia. Você precisava deixar a Igreja Católica interpretar tudo e passar para você a interpretação, que é particular interpretação, é errada, é contra a Bíblia. E existe, como por exemplo, a congregação cristã hoje, que diz que não pode estudar a Bíblia. Então o que acontece? Tudo que você acredita sobre a Bíblia acaba sendo que aquele pastor, que ele não tem pastor na congregação cristã, mas aquele líder da congregação fala sobre a passagem, porque ele recebe revelação, particular interpretação de novo, em vez de você poder estudar a Bíblia. Mas devemos querer estudar e interpretar a Bíblia. Nós temos o Espírito Santo de Deus também, e nós precisamos entender como fazer isso. Então eu vou para a Bíblia, eu vejo a passagem e eu quero entender o sentido simples da passagem. Eu não estou procurando algo mais profundo, algo especial, algo sobrenatural. Não. Talvez tenha algo assim, mas não é meu alvo. Logo no início, eu abro a Bíblia, eu quero simplesmente ver o que a Bíblia está dizendo no seu contexto, ok? Bom, diz aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então eu vejo aqui que Pedro está escrevendo aos estrangeiros dispersos nesses lugares. Beleza, essa é 1 Pedro 1:1. Acabei estando nessa passagem aqui. Então, eu vejo isso, eu posso analisar, ok, então é Pedro para essas pessoas, beleza, então eu tenho o contexto aqui, quem escreveu para quem está escrevendo. Daí eu vou lendo, quando eu não entendo algo eu posso voltar, mas eu não estou logo no início procurando algo especial, não, o sentido literal que a passagem diz. Então, é o significado simples, transmitido através de 3 coisas aqui. A estrutura gramática. Gramática é basicamente regras para você interpretar algo, ok? Há uma diferença entre a palavra e a palavra o, ok? Há uma diferença. E tem um significado, tem outro significado. Quando você está falando um carro, o carro, é diferente. Então você presta atenção, porque o escritor escolheu essa palavra, tem razão. Então, eu vou usar a gramática para interpretar a Bíblia de uma forma literal. Segunda coisa, pela óbvia intenção de cada escritor. Às vezes, eu digo às vezes, mas é muitas vezes, quando usamos uma linguagem figurativa, mas todo mundo já percebe que o significado óbvio. Por exemplo, um homem grandão entra nesse prédio aqui, músculos em todo lugar, e eu falo, olha aqui, rocha, né? O que vocês acham que estou falando? Que uma pedra entrou aqui? Não, claro que não. Vocês percebem na hora, eu estou falando sobre o tamanho, sobre a força do homem, né? Ninguém está pensando em algo literal. Na verdade, na linguagem figurativa, há ainda regras que mostram uma ideia literal que você pode entender. E é óbvio, você não precisa ir para alguém super inteligente, alguém super abençoado para interpretar. Você sabe na hora, é uma maneira de falar para você poder escrever ou explicar algo, mas é algo que não faz sentido se você interpretar literalmente, né? Pedras não têm pés e pedras não vão chegar aqui para ouvir a palavra de Deus. E se você falar que tem, vamos levar você para o médico, porque você precisa de ajuda, né? Então,
pela estrutura gramática, pela óbvia intenção de cada escritor, e número 3, pelo contexto histórico de cada livro. Então, outra coisa que eu quero fazer é ver o contexto histórico nessa forma de interpretar a Bíblia, que é a forma literal. Pedro, tenho essa carta aqui de Pedro. Então, foi escrito, alguém me diga, foi escrito no Velho ou no Novo Testamento? No Novo, certo? No Novo. E vendo, vocês já sabem, eu imagino, essa carta foi escrita antes ou depois da ressurreição de Jesus? Depois da ressurreição de Jesus. E Pedro, ele vivia nos dias de Jesus. Sim, ele vivia nos dias de Jesus. Então estamos colocando essa carta no lugar certo, na história da igreja, na história do mundo, e nós utilizamos essas coisas. Você pode ver coisas aqui no texto do livro, certas dicas. Ele, por exemplo, ele fala sobre, aqui em capítulo 1, versículo 1, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E você fala, mas eu não sei onde ficam esses lugares. Então, você quer entender, você vai para o mapa, você não vê esses nomes. Então, você vai pesquisando e você percebe que esses são nomes antigos. Mas, hoje em dia, depois de estudar, você percebe que esses lugares são regiões na nação moderna da Turquia. Ok, Turquia. Então, então ele está escrevendo para um grupo de irmãos, ou grupos de irmãos, crentes, nessa região, a Ásia Menor naquela época, e você vai vendo essas coisas, você pode ficar estudando, e você simplesmente está querendo entender o contexto. Então, na hora que você lê isso, talvez você vê a palavra estrangeiros, e você fica perguntando, mas por que ele diz estrangeiros? Estrangeiros. E daí ele diz aqui eleitos. Então são estrangeiros, mas são eleitos, e você tem que entender esse contexto. E por que ele fala isso? Há outro lugar na Bíblia que usa a palavra estrangeiros, e sim, você vai para o livro de Hebreus. Tem outros lugares que usa a palavra eleitos, sim, vai para o livro de Efésios, capítulo 1. E você começa a ver aqui, pelo contexto de 1 Pedro, que Pedro, homem perseguido, estava escrevendo para pessoas perseguidas, dizendo, vocês são estrangeiros nessa terra, sofrendo, mas seu lugar não está aqui, porque vocês são eleitos segundo a presciência de Deus, e vocês têm um lugar especial lá no céu com Ele. Então sim, nós sofremos aqui nessa terra, mas nós temos lugar preparado e eterno para nós, e esse é o contexto. Se você ler o resto do livro, você percebe isso, e você ganha isso por simplesmente ver as coisas literais nos primeiros 2 versículos e comparando com outras coisas na Bíblia, ok? Então essa é a ideia da interpretação literal. Eu quero entender o que a carta diz, para que eu possa entender o que esse versículo aqui, ou esse versículo aqui diz para mim. Então, a interpretação literal, de volta na apostila, acredita que a Bíblia toda seja a palavra de Deus, sem erro, escrita na personalidade, na linguagem e na língua de cada escritor. Então tem 2 lados aqui. Quando eu entro na Bíblia, eu vejo 2 coisas. Uma coisa é a palavra de Deus. Tudo confiável, eu não preciso duvidar. Eu acho que esse versículo não faz parte da Bíblia, não. Deus permitiu isso entrar na Bíblia, mas na verdade não é correto. Não, a nossa interpretação é que toda a Bíblia é a palavra de Deus, perfeita e pura e suficiente. Então nós não precisamos ler e duvidar, precisamos ler e crer. E alguém fala, mas quando não faz sentido, leia mais, estude mais, passe mais tempo com a passagem. Eu nem sei quantas vezes na minha vida, encontrando algo que não faz sentido para mim, depois de estudar mais, eu acabo vendo que o problema não era a Bíblia, eu era o problema, eu não entendi, eu precisei voltar, ler de novo, estudar o contexto, etc. E muitas vezes quando isso acontece, você vê uma maravilha de Deus naquele lugar que tinha algo
duvidoso, algo que chamava sua atenção, você não entendia, você fala, mas o que é isso? Não entendo isso. Mas Deus tem algo para te mostrar. É como quando Moisés viu a sarça que estava com aquele fogo, algo estranho, mas ele falou, eu vou ver o que é isso. E por ver a coisa estranha, Deus chamou ele, né? E quando você vê algo estranho na Bíblia, vá lá, tenta entender. Deus tem algo para você, se você quiser, porque Deus está fazendo algo. Número 2, acredita que a Bíblia seja... desculpa, eu pulei algo que eu queria enfatizar aqui. Acredita que a Bíblia toda seja a palavra de Deus, sem erro, número 1, escrita na personalidade, na linguagem e na língua de cada escritor. Deus é tão poderoso, Ele não fez robôs. A inspiração das Escrituras não nega, não recusa quem o escritor é. Você pode comparar, por exemplo, a linguagem de Lucas com a linguagem de João, e Lucas, sendo um doutor, tem uma linguagem bem mais técnica do que a linguagem de João. A linguagem de João era bem mais simples. E você vai comparando as linguagens, as duas linguagens. Você pode ver, por exemplo, a linguagem de Paulo, e ele escrevia com um entendimento da teologia que é incrível. O livro de Romanos, por exemplo, é incrível a profundeza do entendimento dele. Então Deus utiliza essas coisas e incorpora essas coisas na palavra de Deus. E nós podemos entrar na palavra, notar certos aspectos. Por exemplo, como que Paulo diz isso no português? Ele fala tipo... basicamente eu vou dar algo que está nas minhas palavras. Em conclusão, irmãos, ele fala isso 3, 4 vezes na mesma carta. Ele não está concluindo, ele tem mais para falar, mas ele está falando. Em conclusão, tudo bem. É engraçado como o pastor que fala que, ok, só isso eu vou terminar, e ele vai pregando, né? Acontece, né? Deus não tira a personalidade do escritor. Ele utiliza a personalidade e nós aceitamos isso. Então, para nós, Deus é capaz de usar alguém assim. Deus não perde nada por utilizar um ser humano. Nós não falamos, mas mostra a personalidade dele, não é mais Deus. Não, Deus criou a pessoa, escolheu aquela pessoa com aquela personalidade para falar o que Ele quer falar. Deus é soberano, Ele pode usar tudo. Ele tem a autoridade suprema. E Ele consegue usar, e Ele usa. Agora, número 2, a interpretação literal acredita que a Bíblia seja uma revelação literal, dependente da estrutura gramática normal dos homens santos que a escrevia. Eu já enfatizei isso, estamos enfatizando de novo, mas a interpretação literal observa a estrutura gramática e olha, quando você está preparando uma mensagem que você vai pregar, tem que entender gramática. É muito estudo, é muito... Ok, bom. Ele está usando esse verbo aqui nesse tempo, e ele tem esse adjetivo aqui com esse substantivo, essa frase aqui termina aqui, mas tem essa sentença aqui, parece que novo parágrafo aqui, ele usou essa palavra aqui, ele usa essa figura, e você vai comparando e tudo, você começa a ver uma estrutura gramática, agora faz sentido, você vai ligando palavras, e tem poesia, outras coisas na Bíblia, você vai vendo isso, a interpretação literal pesa tudo isso, avalia tudo isso. Terceira coisa, acredita que a Bíblia seja correta quando se trata da ciência, da história ou de qualquer outro assunto, ainda que não seja um livro dedicado à ciência ou à história. Infelizmente, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, há movimentos nas igrejas bem fortes que falam que quando a Bíblia lida com a ciência, outras coisas, na verdade não é correta. E nós podemos ver isso e interpretar de uma forma diferente, tipo moral, mas o escritor ele não tinha bom entendimento de certas coisas. Quanto a nós não concordamos com isso. Quando a Bíblia fala algo, mesmo sendo algo completamente contra
por exemplo, a teoria da evolução. Nós negamos a teoria da evolução e acreditamos na palavra de Deus. A Bíblia foi escrita pelos homens santos, inspirados por Deus, em vez de homens de hoje em dia que estão estudando as estrelas. E eu não estou dizendo que esses homens, esses cientistas são estúpidos, não estou dizendo isso. Ao contrário, são inteligentes, mas infelizmente você pode ser muito inteligente, mas se a sua base, sua cosmovisão está errada, você vai chegar a uma conclusão errada. E acontece isso, acontece sempre isso, até nas igrejas. Alguém pode me ouvir falar algo e entender algo completamente diferente, que eu não falei, e acaba espalhando isso na cidade. Mas pastor John falou isso. Não falei isso não, mas sua interpretação, por causa da sua cosmovisão, levou você a acreditar assim. Mesma coisa acontece com a Bíblia. Nós então queremos ver a intenção de cada escritor da Bíblia e ver exatamente o que a gramática diz, ver exatamente o que a linguagem diz e a ciência e tudo. E fala, é isso que a Bíblia diz. Entendendo ou não, é o que a Bíblia diz. E a gente aceita isso. Anos atrás, eu imagino quando as pessoas tinham ideias erradas sobre a Bíblia fala que a Terra é um círculo. Hoje, pela ciência, observamos que é círculo mesmo. Nossa Bíblia já falou isso, já falou. E hoje estamos, agora faz sentido. E a Bíblia fala que, por exemplo, a vida vem do sangue. Mas tinha épocas que as pessoas drenavam o sangue da pessoa para tirar a doença. E por causa disso, o primeiro presidente dos Estados Unidos morreu. George Washington morreu porque o povo tirou o sangue do corpo dele para tirar a doença e ele morreu. Mas a Bíblia diz que nós precisamos do sangue para ter vida. Se não tem sangue, não tem vida. Então, às vezes você lê algo e você, mas talvez seja algo teológico, algo moral. Não, é algo que a Bíblia está dizendo, Deus sabe já, de antemão, antes de a gente saber, e precisamos aceitar o que a Bíblia diz. Quarta coisa aqui, a interpretação literal acredita que haja também aspectos teológicos e proféticos intencionalmente escondidas por Deus na Bíblia, sem desvalorizar a importância do significado simples que deve ser entendido em primeiro lugar, ok? Parece que eu estou falando algo contraditório, mas não estou. Estou dizendo que, ainda que haja a interpretação literal, existem outras coisas que você vai encontrar na Bíblia, com certeza. Os números, por exemplo, têm certos significados, cores, o vento, água, madeira, há outras coisas, sim. Na verdade, se você se aprofundar muito na Bíblia, você vai perceber algo. Ainda que haja somente 66 livros nesse livro, o livro não tem fim. Não tem fim. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia e até hoje eu sempre encontro uma novidade, algo que eu nunca vi antes, eu vejo hoje. É um livro incrível. E você encontra algo tipo na vida de José. Você lê a vida de José no livro de Gênesis. E se você prestar muito bem atenção, a vida dele está cheia de um tipo de Jesus Cristo. Alguém que foi vendido por prata pelos seus próprios irmãos e foi castigado, foi acusado de algo que ele não fez, e depois ele chega em glória como um rei. De quem eu estou falando? José ou Jesus? Estou falando dos dois, porque José e Jesus, José está representando Jesus. Entendeu? Então, você lê a vida de José, a história de José, e você fala, que história linda, e é uma história muito linda. Mas, na verdade, há um tipo profético escondido. Então, alguém fala, então o que é importante? Esse tipo profético que mostra Jesus ou a interpretação literal? As duas coisas são importantes. Porém, você não consegue chegar à interpretação literal
profético, sem valorizar a parte literal. Ok? Então tem os dois aspectos e tem muito mais, irmãos, na questão desses outros sentidos. Agora, vamos ver aqui. A interpretação literal não acredita que cada escritor precisava entender tudo que escreveu, ainda que cada livro dependesse dos limites de cada escritor, por exemplo, a linguagem. Vamos notar aqui, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, eu vou ler para vocês versículos 9 a 12, ok? Então, 1 Pedro 1, versículos 9 a 12. E olha aqui o que é interessante sobre esses escritores, especificamente do Velho Testamento. Pedro está falando sobre eles. E diz aqui: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então aqui, versículo 10, usa a palavra profetizaram e falando sobre os profetas. Então eles falavam de antemão da salvação que nós aproveitamos hoje. Mas ele continua, olha aqui, versículos 11 e 12. Indagando que tempo ou que a ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de sofrer e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, note essas palavras do versículo 12. Não para si mesmos, mas para nós. Eles estavam lendo. Eu acabei de escrever isso. Eu sei que é algo especial de Deus. Deus me inspirou. Nós não vemos uma mudança na linguagem. Ainda é a linguagem deles. É a língua deles, cultura deles, entendimento deles. Mas ainda há algo além. E eles, analisando isso, chegaram à conclusão: essa é uma profecia que não é para mim. Você pode especificamente ver isso no livro de Daniel. Daniel tem perguntas e Deus fala para ele: mas eu não vou te passar as respostas, porque não é para você. É para outra pessoa, outra geração. Então, nós estamos vendo que Deus sobrenaturalmente criou a Bíblia sem tirar a personalidade, a linguagem do pessoal que escreveu a Bíblia. Então tem os dois lados da Bíblia, e nós, na nossa interpretação literal, não nega essas duas coisas. Agora vamos para Gálatas 4. Gálatas 4, e essa interpretação literal não acredita que haja uma ausência completa de literatura alegórica, mas quando a estrutura gramática obviamente é a alegoria, é para o leitor interpretá-la assim. Ok, então bom, o que nós estamos falando aqui? Gálatas 4. Existe alegoria na Bíblia? Claro que sim, com certeza. Mas não é para você colocar a alegoria na Bíblia. Tem que ser algo óbvio. Por exemplo, aqui, Gálatas 4, você pode ler, ele está falando sobre um acontecimento no livro de Gênesis, no Velho Testamento, mas olha aqui versículo 24, diz aqui: o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ele não está negando a interpretação literal da história da vida dessa mulher, Agar. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas existe uma alegoria, algo a mais.
ok? Mas ele fala a palavra alegoria. Ele não está escondendo, ele está dizendo, está aqui. Então, nós temos interpretação literal? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas, ao mesmo tempo, se a Bíblia diz que tem alegoria, então tem alegoria. E nós aceitamos isso. E a Bíblia nem sempre precisa falar, ok, agora é alegoria. Mas fica muito óbvio quando tem metáfora, às vezes quando tem profecia. Às vezes não fica tão óbvio, mas, por exemplo, você lê o que Jesus fala, ou Pedro, ou Paulo, eles falam, olha, isso é da profecia. Eles falam sobre Joel, sobre Gênesis, sobre Deuteronômio. E você fala, uau, mas eu nem vi isso, mas é verdade. Eu não vi, mas tem profecia. Então, ele não nega a interpretação literal quando ele fala sobre alegoria, profecia, algo moral. E nós também não negamos isso. Então, a interpretação literal diz o seguinte, existe a interpretação literal, é a parte principal, a interpretação principal. Mas, além disso, existem outras coisas e podemos e devemos reconhecer estas outras coisas também. Rapidinho, deixe-me tentar explicar para vocês as outras 3 interpretações que mais ou menos não utilizamos, que existem em várias igrejas, que acabam criando outras doutrinas, especialmente com livros como, por exemplo, o livro de Apocalipse, ok? Então, a segunda interpretação é a interpretação moral, ok? Vamos ver aqui. Interpretar a Bíblia pela moralidade representada em cada parte, sem dar muito valor ao significado simples de cada passagem. Normalmente utiliza a interpretação alegórica da Bíblia. Este modo de interpretar a Bíblia é muito comum entre os que não acreditam na natureza sobrenatural da Bíblia. Acredita que a Bíblia seja dada mais para ajudar o homem a viver uma vida moral, e não acredita que a Bíblia seja para ensinar o homem sobre a verdade histórica de Deus e do Filho dele, Jesus Cristo. Então, por exemplo, você vai para a história de Adão e Eva, e você vê 2 pessoas nuas num jardim, com uma serpente que está falando, e você vê isso e você fala, mas é verdade, é meio esquisito isso, não sei, mas parece meio estranho, esse negócio que não está acontecendo isso hoje. Se eu vir alguém sem roupa conversando com serpente, eu vou, sabe, vou vazar bem rapidinho, não, isso é meio estranho para mim. E eu entendo. Mas nós precisamos entender que ainda que seja estranho para nós hoje em dia, não quer dizer que há somente uma interpretação moral. E Deus está dizendo, ok, não é para você acreditar nisso, é para você descobrir algo para guiar sua vida na moralidade, para você evitar o pecado. É só pegar isso como poesia. Mas, irmãos, há muita gente, muitos pastores que falam que Gênesis 1, 2 e 3 é somente alegoria, é somente poesia, não é algo literal. Mas se você começar a interpretar a Bíblia dessa forma, como eles fazem com, por exemplo, Noé ou Jonas, você acaba interpretando a Bíblia contra a interpretação do próprio Filho de Jesus, porque ele mesmo interpretava essas histórias de uma forma literal. Essas coisas aconteciam. E nós precisamos dizer, então, o mesmo Deus sobrenatural que criou tudo, que dá salvação hoje e dá milagres hoje, é o mesmo Deus que consegue permitir uma serpente conversar com uma mulher dentro de um jardim. E nós acreditamos nisso. Mas, irmãos, há muita pessoa que não acredita nisso. Fala, não, mas isso é só interpretação moral. Você não precisa acreditar que Noé, na verdade, estava num barco bem grande, num dilúvio que cobriu a terra inteira. Não, isso é louco. É só para achar algo moral, para você viver melhor. Que é muito triste, porque acaba tirando Jesus de todo o aspecto da Bíblia, porque, na verdade, tudo isso mostra Jesus e a nossa necessidade. Precisamos de Jesus. Vamos agora ver a terceira interpretação, a interpretação alegórica.
Essa aqui é interpretar a Bíblia desacreditando o sentido literal, mas procurando mostrar que as histórias são escritas para comunicar uma verdade teológica. Este modo de interpretar a Bíblia serve para as seitas cujo alvo é usar a Bíblia para apoiar a sua heresia. E nem é sempre seita que faz isso, mas basicamente essas pessoas não estão procurando algo moral, mas estão procurando algo teológico, mas acabam de mas não isso. Por exemplo, a Bíblia fala em Apocalipse que depois da tribulação vai acontecer o milênio, 1000 anos. 1000 anos, a Bíblia fala, repete essas palavras. Mas há muitas pessoas, a maioria que não acredita nisso. Não, mas milênio não quer dizer milênio, 1000 anos não quer dizer 1000 anos, blá, 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 blá. E você ouve isso, essas pessoas são inteligentes, eu vou dizer até homens de Deus às vezes que falam isso, mas estão interpretando de uma forma diferente. Eles precisam admitir isso, que é uma interpretação bem alegórica. Eu conheço um pastor nos Estados Unidos, ele prega, irmãos, muito bem. Muito bem, eu gosto de ouvir as pregações dele, ele ensina tanta coisa tão boa, é incrível, mas eu queria ouvir o que ele tem para falar sobre o livro de Apocalipse. Me deixou muito triste, porque ele estava criando muita coisa, colocando em cima da passagem, chegando a várias conclusões diferentes, basicamente tirando tudo que Apocalipse diz e criando uma coisa bem vaga, desacreditando tudo, negando tudo. Isso me deixou bem triste, eu não queria ver isso. E acontece, quando alguém faz isso, nós não podemos automaticamente dizer, então ele é descrente, ele é falso profeta. Não, na verdade muita gente faz isso, muita gente na igreja fundamentalista faz isso, infelizmente, faz sem perceber, e nós precisamos falar, olha, peraí, se você está interpretando a Bíblia aqui de uma forma alegórica, você está colocando outro significado dentro da passagem e ignorando a ideia literal das palavras. Preste atenção a próxima vez que você encontrar algo difícil. E a tentação é mudar o sentido. Mas isso não é... E você está lutando com aquilo, mas será que está dizendo isso? Talvez Deus esteja... Você está sofrendo com um tipo de tentação, você quer pecar assim, e você, mas talvez Deus... E você acaba mudando a coisa para poder pecar, ou para ter uma doutrina que cabe melhor na sua vida, ou por causa de alguém que fica falando algo, então você acaba pervertendo a palavra de Deus. E temos que tomar muito cuidado, porque pode chegar a um nível bem horrível. Veja o que a Bíblia diz no finzinho da Bíblia. Rapidinho, por favor. Apocalipse 22. Apocalipse 22. E eu vou ler aos irmãos versículos 18 e 19. A Bíblia diz aqui, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, há um grande perigo, irmãos, e eu sei que é difícil falar isso, mas vou falar, Deus entende o que eu estou falando. É possível fazer isso de uma forma inocente? Sim, mas olha, tome cuidado, porque você pode acabar fazendo algo tão horrível. E olha esse aviso aqui, no fim da Bíblia. Então tenha certeza da sua interpretação da Bíblia. E não pregue algo que a Bíblia não diz. E não perverte a Bíblia para apoiar um pecado ou uma crença que você tem. Sim, Tiagão, pode falar. Sobre a questão da interpretação, é bem interessante. Sobre a questão do que é literal ou não. Geralmente eu vejo pessoas fazendo muito isso na Bíblia. Quando tem uma profecia, um exemplo. Jesus iria entrar, mas assim, o rei
este seu rei vem pobre, montado de jumentinho, filho de jumento. Aí as pessoas pegam e falam, está escrito para ensinar você a ser humilde. Aí começam a mudar o caminho. Então, eu vejo que as pessoas, até quando eu vejo para uma pessoa, eu falei, interessante que esse tipo de leitura que você faz, você só faz na Bíblia, porque no livro, documento, qualquer coisa, a gente não faz assim. Por exemplo, tem o meu nome, tá lá, R$650. Não, isso aí não é R$650, isso aí é 650 borboletas. Mas a gente está fazendo isso na Bíblia, por que então a simples leitura você não faz desse jeito? É claro que tem coisas que você lendo, você vai ver que pode ter outro sentido, mas coisas que são naturalmente você entende, faz isso que é por causa da Bíblia. Então tem muito aquilo também, da questão que eu já vi do orgulho, mas a minha religião ensinou isso. Então as pessoas elas ficam às vezes com raiva falando, mas a religião que eu estou desde pequeno me ensina isso nessa passagem. Então é um orgulho que a pessoa às vezes tem, ela podia pensar, realmente pode estar errado. Mas a minha mãe, o meu pai, o vovô que tinha o cabelo branco, parecia o Papai Noel, falava, isso aí não pode estar errado. Não interessa quem a pessoa interessa é o que está ali. Mas as pessoas, muitos falam, não pode estar. E como casos que já aconteceram, a pessoa fica nervosa, quer dizer, aí ama mais a religião e a gente pode estar errado. Fala, realmente eu nunca vi isso. Tem uma passagem da Bíblia que eu pedi uma pessoa ler outra vez, e eu perguntava para a pessoa, aí a pessoa falava errado. Eu fiz ele ler 20 vezes. Nós estávamos no curso. Depois de ele ler, ele falou, olha, eu nunca tinha visto isso. Aí eu sempre fazia as mesmas perguntas, ele falava, isso, ele leu que está na Bíblia. Ele realmente nunca pensei isso, depois está na Bíblia. Então, quando a pessoa não é humilde, ela não tem que estar certa, não pode estar enganada a vida toda. O líder da minha igreja, ele não pode estar errado. Então, aquela coisa assim do orgulho. É uma pessoa que ela não quer mudar. E a questão também, que eu até já falei com o pastor, na questão de teologia, eu já li muitas coisas. Então, assim, às vezes a gente vê que a pessoa lê, faz a leitura e tenta explicar tudo, nem sempre. Então, na teologia, que eu já vi com o pastor, existe muita especulação em algumas coisas. Mas aí dirá, quem sou eu, né? O Tiago, que mora lá em Rondônia, que veio do Rio de Janeiro, aí tem o super teólogo da Índia, que viu entre as vírgulas e viu toda essa filosofia. Quer dizer, muitas coisas são humanas. As pessoas colocam que não está ali, mas existe um grande problema que o teólogo americano falou. Ele disse, a maioria das pessoas que têm condições de estudar, não estudam, são preguiçosas. Então, não lê a Bíblia, não estuda, então a pessoa não tem conhecimento. Aquela pessoa que pode ter, que tem aquela capacidade, que nem todo mundo às vezes tem condição, mas a pessoa não estuda. É como eu ouvi falar sobre, por exemplo, falar, por exemplo, como se fala em inglês na rádio. Aí eu olho, a pessoa fala bem, a pessoa está inteligente, aí digamos que chegasse o pastor e falasse, olha, falou assim, mas não é isso, as pronúncias são assim. Então, quando eu não conheço nada sobre aquele assunto, fica um pouco complicado. Mas quando a pessoa, às vezes, não tem o ânimo para estudar, e algumas, por exemplo, o pastor falou em Gênesis, né? Primeiro, quando a serpente falou, então se Deus fez aquilo ali, por que eu vou ficar discutindo? Mas a pessoa lê, aí pensa, alguém fala, tem um pouco mais de conhecimento, não, ele deve estar certo. Mas quando a gente não conhece a Bíblia, fica assim, as pessoas não querem estudar. Eu pensei assim, mas de repente, se for uma pessoa que tem aquele mais conhecimento, sempre está certo, não é isso. Isso é o que chama de critério de autoridade, que fazem muito, como por exemplo, um advogado às vezes, ele vai dar opinião. Eu tenho um conhecido que ele é um especialista. Ele é formado em Direito, mas ele é especialista em qualquer coisa que perguntar para ele. E às vezes, ele fala de coisas assim que não... Mas aí alguns olham, mas ele é inteligente, né? Um advogado, ele sabe. Então, ele é um especialista naquela área. Se ele tiver certo, dá certo ponto. Então, tem muita gente que assim, a pessoa, às vezes, numa determinada área ela sabe, aí vai dando opinião sobre tudo,
e porque ele estudou aquilo que está certo. Então a pessoa devia, a Bíblia já fala isso, para pesquisar assim, na Bíblia o que o pastor falou. Aí se multiplicam, né, muitas religiões e tem todas essas interpretações que as pessoas vão fazer. Se a pessoa pensasse assim, eu vou estudar um pouco. E às vezes uma vez eu cometi um erro, me lembro, que era uma interpretação que a pessoa explicou e eu falei assim, não, mas acho que não é assim. Aí a pessoa falou, leia bastante sobre isso. Aí eu li, eu acho que eu fiquei uns 6 meses estudando. Aí um dia eu falei à pessoa, você realmente estuda certo aquilo. Mas sim, mas a maioria quer sentar, quer ouvir e sai repetindo. Então a pessoa não estuda. Então por isso tem essas muitas interpretações. E a maioria das pessoas, elas infelizmente, as que podem, não gostam de estudar. Então, às vezes vão pela simpatia, terminando. Pela simpatia. O líder religioso, o meu parente, aquela criança falou aquilo. Então a pessoa é simpática, falou aquilo de verdade. E a pessoa não quer pesquisar. E o que é pior, que eu acho que eu vejo em simples ou qualquer pessoa, às vezes o mal da religião, que seria o seguinte, quando a pessoa chega, por exemplo, pastor vai mostrar às vezes coisa, na Bíblia, vamos ver junto, que a pessoa às vezes, né, como o pastor falou, ela fica agressiva, ela nem, não, vamos ver como é. Então assim, ela se apega, ela não tem nem assim, não, vou ver, eu posso estar errado, vou dar uma olhada para mudar. Então às vezes é difícil, porque a pessoa, não quero ver, e aí vai virando o que está por aí. E tristemente, porque a religião, às vezes, ela segura muita pessoa pela verdade, e muitos irão para o inferno porque uma coisa é interpretável, como o pastor falou, estuda o Apocalipse e tal, mas existem religiões que vão para o lado mais sério de todos, que é a salvação, né? E às vezes a pessoa, alguém vai pregar e vai falar, a pessoa não quer ouvir, não já ouviu na religião, então ela fecha a porta para ouvir o verdadeiro evangelho, e por causa disso, sem interpretação, alguns, infelizmente, é muito triste, irão passar. Eu tenho uma pessoa da família que toda vez que eu deveria evangelizar e falar, ela gritava literalmente, não quero que fale isso não, isso aí é coisa de crente, quero ver essa besteira. Ela gritava mesmo. Passava 5 minutos, você quer comer? Eu quero comer alguma coisa. Eu até oro, mas eu nunca pude falar do evangelho porque só ouve o que aprende na religião. Então eu fico com muito medo, fico orando, mas pessoas assim, se não mudarem, irão para o inferno. Eu fico muito triste. E eu fico orando até hoje por ela, esperando que Deus coloque uma pessoa boa para falar o verdadeiro evangelho e assim, e possa ouvir. E eu acho realmente tão interessante o que o pastor está falando, porque nem era para ter tantas, assim, entre aspas, né, igrejas cristãs. Se a pessoa estudasse, ela ia ver, né, alguma coisa, eu sei, tudo bem, a gente não vê exatamente igual o outro, né? Mas aí vira o que tem aí, e infelizmente muitos irão para o inferno por causa daquele orgulho. Não quero que me ensine, não sei, alguém falou. E muitos irão para o inferno. Infelizmente, é muito triste. Que Deus nos ajude, porque é um grande problema que Tiagão falou aqui. Há muita coisa, é muito triste, especialmente quando estamos evangelizando. Mas Deus nos ajude. Eu tenho mais um aqui, mas eu vou mencionar a interpretação anagógica semana que vem. Precisamos continuar com a próxima aula, então vamos orar.